Olá, nono ano, professora Daniele, com a nossa aula de inglês da semana. Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem depois do nosso momento aí ao vivo, né? E hoje começando o nosso livro 3, pelo capítulo 1, em que vamos falar sobre futebol, né? Vamos falar sobre todo o vocabulário de futebol, tudo relativo a esse esporte mundialmente, né, famoso, e no Brasil acho que muito mais do que nos outros, né? Então, começando aqui, a passion for soccer, uma paixão por futebol. Eu vou ler, como sempre faço, eu vou ler em português, tá? Vamos lá. Há muitos esportes jogados por pessoas todos os dias, mas um deles é o mais famoso de todos, o futebol. É uma competição mundial, há uma competição mundial de futebol chamada Copa do Mundo, que ela acontece a cada 4 anos em um continente diferente, desde 1930. Em 1950 e em 2014, a Copa do Mundo aconteceu no Brasil. Vamos aqui ver algumas questões sobre o futebol, né? Pensa aí, você tem esse costume, você joga futebol, você assiste jogos de futebol, você já esteve em um estádio para assistir uma partida de futebol, você torce por um time, você tem um jogador favorito, né? São perguntas aí que o livro traz sobre você e o futebol. Temos aqui, é verdade? Is that true? Soccer é como futebol é chamado na maioria dos países de língua inglesa, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e alguns países do sul da África. Outros países no mundo usam variações da palavra soccer, né, para se referir a esse jogo, como no Japão, que é saka, nas Filipinas, que é soccer, na Papua Nova Guiné, que é saca. No Brasil, ele é chamado futebol, porque é a variação da palavra inglesa chamada football, né? Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Eu vou para o segundo texto e depois coloco aqui a resposta. Soccer, né, o futebol, é um esporte de grupo jogado por 11 jogadores em torno de uma bola redonda. Ele é também conhecido como futebol em muitos países ao redor do mundo. Acredita-se que o futebol se originou na Inglaterra. A Associação de Futebol foi estabelecida na Inglaterra em 1863, o ano em que as regras modernas que nós conhecemos e jogamos hoje em dia começaram a ser usadas. O futebol é o esporte mais popular no mundo, com o maior número de fãs e clubes registrados. Então, tem aqui algumas perguntas. Por que o futebol é tão popular? Aqui eu vou trazer algumas razões em inglês para você completar aí no seu livro, tá? Então, vamos lá. Razões pelas quais o futebol é tão popular. It is cheap. Ele é barato. Você pode jogar na rua. Você não precisa nem alugar um espaço, né? Você pode jogar numa praça, numa rua, né? Então, ele é barato. It is easy, relativamente, né? Comparado com outros esportes, ele é bem mais fácil. It is fun, ele é divertido, né? Quem joga sempre diz que curte muito, que ama, né? We see it on TV, a gente sempre vê, né, futebol na TV, então acaba sendo muito familiar a nós. There are a lot of popular soccer players. Existem muitos jogadores de futebol
populares, né? São celebridades, né? Estão sempre aí na internet, né? Na mídia, na TV. We learn it at school. Desde criança a gente tem futebol na escola, né? Então acaba sendo parte da nossa vivência mesmo. Então, lá no Is That True, né? Aquelas informações que eu dei sobre o nome, né? Soccer, elas são verdadeiras, tá bom? Vamos agora para a página 161. Então, aqui ele traz a complementação, né, daquelas respostas, né? First, it is a very cheap team sport. Ele é um esporte de time, né, de grupo, muito barato. Tudo que você precisa é um par de tênis, às vezes nem isso, joga-se descalço. Uma bola, algum pedaço de terra, né, de algum lugar para você, né, jogar, e alguma coisa que você vai fazer de gol, que vai trabalhar como um gol. Tem gente que bota chinelo um do lado, um do outro, tem gente que tem aquelas travezinhas, né. As crianças ao redor do mundo, pobres ou ricas, podem jogar nas ruas. Segundo, você pode jogar ele com 11 jogadores, com 8, com 5. Você pode, inclusive, jogar somente com um amigo. Um chuta a bola e o outro defende no gol. Finalmente, as regras são poucas e fáceis. Qualquer criança pode entendê-las. Aí aqui o livro traz um pouquinho sobre a FIFA, né? A FIFA, esse nome aqui é em francês, né? Fédération Internationale de Football Association, que significa, né? International Federation of Association Football, é a Federação Internacional de Associação de Futebol. A cada 4 anos, geralmente nos meses de junho e julho, muitas pessoas ao redor do mundo param para assistir um sensacional campeonato que é a Copa do Mundo. O torneio envolve 32 países de todos os continentes que jogam um total de 64 partidas. No ano de 2008, a 21ª Copa do Mundo foi recebida pela Rússia. É interessante notar alguns fatos sobre a FIFA, a Copa do Mundo da FIFA, né? Esse slogan aqui, ó, FIFA for the good of the game, pelo bem do jogo, tá? Das 211 associações, somente 77 membros jogaram, né? 17 países só jogaram uma vez. Dos 211 membros, apenas 9 times nacionais conseguiram o primeiro lugar em 20 torneios. São eles: Uruguai, 1930 1950, Argentina, 78 86, França, 98 e 2018, Itália, 34, 38, 82, 2006, Alemanha, 54, 74, 90 e 2014, e o Brasil em 58, 62, 70, 94 e 2002, a Espanha em 2010, a Inglaterra em 66 ganhou o primeiro lugar, né, uma vez só. Também os mesmos países, né, foram segundo lugar, runners-up. Aí ele traz a Alemanha, né, nos anos aí que você pode ler, Argentina, Itália, Brasil, outros, né, Nova Zelândia, Tchecoslováquia, Hungria, Suécia e Croácia. Agora algumas perguntinhas, né? Você assiste a Copa do Mundo da FIFA quando há, né, de 4 em 4 anos? Por quê? Você acha que pessoas de países como Vietnã e Líbano, né? Líbano aí que a gente está vendo essa questão, né? Dessa problemática, dessa explosão, né? Que houve na semana passada, né? Que nunca participaram do campeonato,
se interessam em participar. Por quê? Com tão poucos países realmente envolvidos, por que esse torneio é tão popular? São questões para a gente pensar, né? Não tem tantos países envolvidos, mas ele é muito popular, né? A Copa do Mundo, esse torneio é muito popular, né? Na segunda parte do vídeo, eu vou trazer aqui essas questõezinhas, tá? Eu vou dar uma pausa e volto daqui a pouco.